semana, ou final da semana passada, aprovou o calendário para o próximo ano no formato remoto, né? Pelo menos o primeiro semestre já é certo que seja remoto o nosso calendário. E aí, pensando nisso, gente, eu já estruturei um calendário prévio das nossas disciplinas de 2021, tá? Contando com essa possibilidade remota, né? Com essa possibilidade não, com essa certeza no caso, pelo menos de início, né? E eu vou pedir até a Hélio para depois colocar no grupo vocês. Mas a ideia é que a gente volte às aulas em fevereiro, já no início do mês, tá certo? A gente tirei aí o mês de janeiro de férias, né? Vocês têm um mês aí sabático, né, para descansar, ir à praia, né, se for possível, né? Senão vai ter que ficar em casa mesmo. E aí a gente inicia em fevereiro, né? Então as disciplinas que seguem o nosso cronograma, elas vão ocorrer de forma mensal. Serão disciplinas aí como a disciplina do André, que tem uma carga horária um pouco mais alta, então tem uma semana a mais de aula, né? E aí teremos aí aproximadamente uma disciplina por mês, fechando o ciclo das disciplinas lá para agosto, setembro, né? Quem vai encerrar o curso com vocês sou eu. Se for possível, a gente faz ele presencial. No momento lá que a oficina de TCC seria interessante que fosse presencial, né? Se não, a gente segue no mesmo padrão. Pelo menos até julho, o curso já está programado todo remoto, né? Essa é a principal notícia, né? Eu queria colocar mais uma vez à disposição de vocês, né? Eu sei que Hélio tem o contato de todos e está sempre interagindo com vocês, mas o meu contato também fica à disposição, tá? E é isso. Eu vou pedir a Hélio para colocar no grupo do WhatsApp, que eu acho que aí vocês todos têm acesso às informações lá, enfim, né? Então, eu estou trazendo o Eugênio. Acho que o Eugênio teve no nosso primeiro dia de aula, né, falando um pouco sobre a experiência dele como participante da primeira turma do curso de processos, né? Não sei se vocês se lembram dele. Ele veio junto com mais dois ex-alunos, né? Foi com Edilson e com o menino lá do TRT de Seu, né? Eles três. Não foi esse, Eugênio? Me corrija aí. Valdelino também teve Isso, presente. Valdelino. Isso. Então, Eugênio tem uma vivência, uma experiência muito boa na área de inovação, né? E ele trabalha lá no Sebrae justamente com essas temáticas. Então, ele transita bem e tem sempre feito cursos de atualização sobre esses temas, tá? Eu acho que é um excelente nome para trazer essa discussão, esse conteúdo aí para a gente, né? Sem contar que é uma pessoa que está no mercado, né? Vai trazer coisas que vocês vão ver aí no dia a dia, né? Vai estar distante da nossa realidade, né? Que a ideia do curso é justamente essa, que a gente possa mesclar um pouco de academia com a realidade do mercado para que a gente tenha uma formação mais abrangente de todos, tá? O Eugênio, acho que a formação dele é em administração, não é isso, Eugênio? E aí ele fez um curso de especialização em gestão de projetos conosco, acho que era coordenado pelo professor André, se eu não me engano. Acho Foi que na turma de André ou era de Josué? Josué. Foi na turma de Josué. Josué vai ser professor de vocês ainda, tá? Em 2021, né? Vocês vão gostar do nosso pró-reitor de planejamento. Agora ele é pró-reitor, Eugênio, então, né? Ele cresceu aí na Fique instituição. todo. E Eugênio depois veio para o curso de processos, né? Então, Eugênio, eu estava dizendo a Carla antes de quase todos entrarem, né? Eugênio é de casa já, né? Então, assim, ele já tem uma proximidade com a gente e ele é bem aberto ao que vocês proporem aí, enfim, tá? A primeira proposição de Carla foi em relação à questão dos dias da disciplina, tá? Se o Eugênio tiver disponibilidade, a partir da próxima semana ele pode combinar com vocês aí, tá certo? Fica liberado para vocês decidirem entre vocês. E depois no grupo do WhatsApp, aí a gente combina as disciplinas seguintes. Pronto, a ideia não foi minha, foi de Deise. E os que optaram, os que falaram no grupo, toparam, sabe? Mas eu já disse que você ia fazer uma enquetezinha para saber se todo mundo topa. Beleza, fechado.
Alguma dúvida? Se quiserem perguntar alguma coisa enquanto eu ainda estou por aqui. Caso contrário, eu vou liberar vocês para que o Eugênio possa iniciar as atividades dele. Tudo ok? Então, Eugênio, fique à vontade. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Só me acionar nesses dias, né? E boa sorte, bom curso a todos, bom trabalho, tá? Valeu, professor Marcos. Obrigado. Valeu, um abraço, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. O meu áudio, já perguntando assim de início, está bem? Dá para ouvir legal? Perfeito. Tranquilo. Como a gente estava conversando antes, Carla, essa questão dessa proposta que vocês fizeram em relação à aula da próxima semana, né? Assim, por mim, não tem problema se na quarta e na quinta, contudo, na próxima semana eu estou querendo trazer os convidados para eles falarem um pouco de inovações que eles fizeram nas empresas deles, né? A parte de processo criativo, e modelo de negócio inovador. E aí eu vou ver se eles têm a possibilidade de antecipar um dia que eu ia fazer na sexta. Eu vou pedir para eles fazerem na quinta. Se eles fizerem na quinta, não tem problema nenhum. Tá certo? E aí na outra semana, daqui a 2 semanas, também não tem problema nenhum ser na quarta e na quinta para mim. Tá certo? Quanto a essa proposta de vocês. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui na tela rapidamente com vocês. Professor, só um minutinho. Gente, quem está logado e topar, ou tiver outra sugestão de dias, aí você pode botar aí no chat, porque aí o professor vai vendo como é que está a aceitação. Não é uma boa ideia, professor? Isso, exatamente. Exatamente. E aí o Hélio também já tem meu contato, tem um grupo de vocês do WhatsApp, né? Vocês podem ir conversando para... Ele vai me passando as informações quanto a isso, não tem problema nenhum, não. Beleza, pessoal? Então, vamos dar início aqui ao nosso módulo de gestão da inovação, né? Como o Marcos já me apresentou inicialmente, né? Eu me chamo Eugênio Espíndola, né? Tenho graduação em administração, sou formado em administração lá pela antiga Farm, que hoje se chama UNRM, e tenho 3 pós-graduações, um MBA e 2 pós especificamente. MBA em marketing estratégico, lá pelo UNRM também. Josué já foi meu professor daquela época, na época ele era professor de TI, não sei de quem já foi professor aqui. E fiz 2 pós-graduações já no PPGA, aqui na UFRN, né? A parte de gestão de projetos e na de gestão de processos. Ambos eu fui da turma piloto, da primeira turma. Enfim, várias experiências, muitos contatos que a gente fez, bastante legal. E aproveitem bastante essa parte de processos, porque ela é muito, muito legal, tem muitos módulos bacanas. Eu fiz também um outro curso no exterior, lá na Alemanha, Business Program in Deutschland Unternehmen, na Universidade de Tübingen, enfim, onde a gente pôde conhecer vários processos produtivos nas empresas alemãs. A gente visitou a fábrica da Mercedes-Benz, da Kesha, enfim, várias empresas multinacionais, onde a gente pôde conhecer um pouco do trabalho desenvolvido nas empresas alemãs. Atualmente eu estou como multiplicador de conhecimento também sobre as micro e pequenas empresas, um projeto da FIA e da USP, né? A FIA que é da USP, na Fundação Instituto de Administração, em parceria com o Conselho Federal de Administração, que a gente fez uma capacitação ano passado, e eu estou hoje aqui no estado como sendo um dos multiplicadores de conhecimento em micro e pequenas empresas. E também eu sou avaliador voluntário de melhoras em gestão, lá pela Fundação Nacional da Qualidade, no modelo de excelência em gestão, o MEG. Eu já fui avaliador interno lá no Sebrae durante 2 ciclos, diretamente avaliador, e em outros 2 ciclos eu fui um subavaliador, que antes era um outro modelo, era o 20º modelo, e tinha uma outra pegada, né? Mudou o modelo lá da FNQ, foi para o 21º modelo do modelo de excelência e gestão, e houve essa atualização e atuei como avaliador interno. E aí, como o Marcos bem falou, sou analista técnico do Sebrae, André eu já vi que está aqui, colega de trabalho, André Bezinho. Já estou lá no Sebrae desde 2013, já passei por várias unidades,
Iniciei lá na unidade de gestão estratégica, que é onde eu estou hoje, como gestor de planejamento. Já fui para um escritório regional, trabalhar com a parte de consultoria. Fui para a unidade de políticas públicas, que foi mais ou menos o que eu apresentei para vocês lá no nosso primeiro encontro, lá no início do curso, né? Eu fui gestor do projeto da Rede Sim, onde a gente trabalhava o processo de abertura de empresas aqui no estado, né? Toda a parte de melhoria nesse processo de abertura de empresas, licenciamento com IDEMA, a CEMUB, enfim, os órgãos municipais e estaduais. E hoje eu estou, né, de volta para a unidade de gestão estratégica lá no Sebrae. Estou como gerente, entre aspas, porque não tem essa denominação, mas responsável pela parte de processos no Sebrae. E sendo também um dos precursores da transformação digital que a gente está fazendo lá na instituição. Então, já desde o ano passado, a gente vem trabalhando fortemente em relação à parte de processos e principalmente a parte de transformação digital. E aí, já, como o Marcos falou também, né, fazendo alguns cursos de atualização recente. O pessoal lá, a gente fez uma parceria com a CESI School de Recife. E a gente está numa pegada bem legal na parte de inovação interna lá no Sebrae. Algumas dicas que eu dou para vocês, até mesmo para que o nosso encontro seja mais interativo, para vocês escolherem o melhor cenário para aparecer, ter cuidado com o fundo, para não passar ninguém por trás, ter cuidado. Já aconteceu até com o próprio ministro do STF, ele estava de toga, mas não teve muito cuidado com as partes de baixo. Quando ele foi se levantar para pegar algum documento, apareceu tudo. Usem fone de ouvido, o áudio fica melhor, são algumas dicas, né? Deixe sua câmera ligada para a gente estar mais próximo. Então, quem puder deixar a câmera ligada, eu agradeço. Torna esse contato um pouco mais pessoal, apesar da distância, né? Eu conheço o rosto de cada um de vocês. A gente se sente mais próximo. Em caso de dúvida, podem levantar a mão, podem falar no chat, e se quiserem me interromper, podem abrir o áudio de vocês, eu não me importo quanto a isso. Então, não se preocupem em relação a isso. Uma outra dica que eu dou para todo esse conteúdo que a gente vai passar é de vocês criarem mapas mentais, né? Para estruturar esse conteúdo que é dado. Então, tudo que a gente vai conversando ao longo dessas 6 aulas é uma ferramenta, uma técnica que eu uso bastante. Já estou até com o meu caderno aqui do lado para ir rabiscando, para ir anotando as coisas. Eu gosto muito de anotar, de rabiscar. Então, fica uma dica para vocês em relação a esses mapas mentais, né? É uma ótima ferramenta para vocês pegarem essas informações que a gente vai passando para você transformar em conhecimento, né? Você vai ter uma figura de tudo aquilo que foi passado e tem como você traduzir depois um pequeno texto, um pequeno resumo para vocês. E também aqui, pessoal, é um ambiente colaborativo, tá certo? Já trazendo alguns conceitos de inovação. Inovação é um ambiente muito colaborativo, muito construtivo, não é só de eu ir lá fazer. Então, é algo que é construído em conjunto. Então, por ser também da disciplina aqui no modo de gestão da inovação, aqui é um ambiente colaborativo. Então, fiquem à vontade para sugerirem, para perguntarem, para comentar no chat. Vez ou outra eu vou ficar parando para acompanhar o chat. Se quiserem perguntar, também podem perguntar. Tá certo? Vou mudar só aqui de apresentação, que a gente vai conversar hoje sobre algumas reflexões, né? Para onde é que o mundo está indo, o que é que tem de mega tendência, o que é esperado na parte de estratégia das empresas, o que é que as empresas estão fazendo, o que é que as novas gerações estão chegando, qual o tipo de comportamento dessa nova geração, dessas novas pessoas, né? E um pouco de estrutura sobre o curso apresentando para vocês. Na próxima semana, como eu falei, eu vou trazer, já conversei, já está acertado com 2 empresários daqui de Natal, um da empresa chamada FanFit, não sei quem conhece, é uma empresa de camisetas e acessórios da parte esportiva. Eles já estão pegando um outro nicho de mercado. Eles têm um processo de criação bastante legal, bastante inovador, e aí para a empresária apresentar um pouco para vocês. A gente também vai trazer o case de uma startup daqui chamada Carpe Diem Homes, onde eles estão atuando na parte de locação de imóveis de temporada. Então, é algo que é daqui para mostrar para vocês que é possível fazer, é necessário disciplina para conseguir fazer inovação nas empresas,
mas para mostrar que existem cases locais, né? Quando a gente vai pensando em cases globais, Google, Facebook, a Amazon, mas que tem empresas locais, pequenas empresas que estão inovando no mercado também. Então, a gente vai trazer isso na próxima semana para vocês. A gente vai abordar conceitos da parte de inovação, os tipos de inovação, inovação aberta, startups, a estrutura de rede de inovação, incubadoras, parques tecnológicos e finalizando o curso com Business Model Generation, para vocês criarem um modelo de negócio inovador com algumas técnicas que a gente vai apresentar para vocês. Tá certo? Então, nesse encontro de hoje, a gente vai botar essas introduções, né? Principalmente para a gente refletir nesse papo inicial, nessa conversa nossa inicial, para onde é que o mundo está indo, né? A gente está hoje aqui, 12 de novembro de 2020, como é que estava o mundo em 12 de novembro de 2019. Então, acho que ninguém imaginaria que a gente estaria vivendo essa situação de pandemia, de aula à distância e tudo mais. E aí a gente traz algumas abordagens, né? Como é que o mundo vai estar? Como é que o mundo vai estar em 2030? Se em 2019 estava de um jeito, em 2020 está de outro, como é que vai estar em 2030? Então, tem um estudo que eu estou trazendo para vocês, que eu já botei inclusive lá no Cigar, do Andrew Winston, lá do MIT, onde ele aborda sobre 9 megatendências para serem observadas, para serem monitoradas do que pode acontecer no nosso planeta, né? E a primeira delas, o que ele aborda, é sobre a questão demográfica, né? Tudo isso que eu vou falando, tentem trazer para o dia a dia de vocês, e quando a gente vai internalizando essas informações, a gente vai começando a perceber, rapaz, realmente é isso mesmo, isso aí tem algo a ver com o meu dia a dia, com o meu trabalho. Então, o primeiro ponto que ele aborda é sobre a questão demográfica. Deixa eu só ajeitar aqui minha tela. A população mundial hoje, por exemplo, nós somos 7 bilhões e meio de pessoas, né? Então, imaginemos que em 2030 a gente vai ter 1 bilhão de pessoas a mais, né? Foram vários anos para a humanidade chegar em 1 bilhão. E a gente vai levar apenas 10 anos para alcançar mais 1 bilhão de pessoas no mundo. E a gente tem que começar a refletir do que eu consigo fazer, do que eu posso trazer de inovação para essa nova população que está chegando. Os novos modelos de negócio que eu posso construir, os novos processos criativos que eu posso fazer, as novas tendências de consumo que essa nova população vai ter. A população vai estar envelhecendo. O que eu vou poder construir, o que eu vou estar fazendo para apresentar para essa nova população. E aí, trazendo essa questão demográfica junto com a urbanização, hoje, 55% da população, né, vive em cidades, né? Um pouco mais da metade vive em cidades, demais vivem no campo. Mas em 2030, de acordo com esse estudo, né, com essa mega tendência do MIT, é de que 68% vão estar na cidade. Então, 13% da população mundial, né, imaginemos os 8,5 bilhões, vão estar nas cidades. Então, como é que estarão as cidades futuramente, né? Quando a gente imagina que Natal já está colado com o Parnamirim, que já está se juntando com Macaíba, com Ceará-Mirim, com Extremóis. Será que 2030 não vai estar ligado a São José? Então, é algo que a gente pode ir começando a estruturar e imaginar como é que seria de inovação que teria daqui para lá. Ainda na questão da demografia e urbanização, né, hoje nós temos, né, 33 megacidades. E o que é uma megacidade hoje, né? São as cidades que têm população acima de 10 milhões de pessoas. Mas em 2030 teremos 43, então 10 cidades a mais com população acima de 10 milhões. Então, conurbação, questão da demografia, junto com a urbanização, vai aumentar muito o tamanho das cidades, né? E aí a gente traz a figura dessa cidade que foi palco aí dessa pandemia, Wuhan, onde a gente tem duas perspectivas de cidade. A gente tem uma cidade com poder aquisitivo maior, já com novas tecnologias, com um certo grau de inovação tecnológico bem mais avançado,
mas a gente também tem o lado mais pobre da cidade. Tem as favelas, no caso lá na China também possui, né? Mas que tipo de inovação a gente vai conseguir trazer para essas pessoas? E quando a gente pensa em inovação, não só inovação de tecnologia, né? Mas inovação do dia a dia, de fornecimento de água, de energia, da própria estrutura das cidades, de como é que eu vou me deslocar, será que eu vou estar utilizando carro elétrico? Será que eu vou estar utilizando as bicicletas voltarão? Será que o motor a combustão, né, vai deixar de existir daqui a 10 anos? Né? E a gente traz a figura também de outras cidades. Mumbai, veja como é a estrutura da cidade. Né? Então, são pessoas em cima de pessoas e a gente tem aquele conglomerado de pessoas, tudo bagunçado, tem muito barulho, muita buzina. E como é que vão estar estruturadas as cidades para receber tantas pessoas a mais? Né? Se hoje, com esses números que eu mostrei para você, a gente já tem essa figura de como é hoje, como é que vai estar daqui a 10 anos? Na cidade do México, por exemplo, veja a estrutura, o que é que tem de área verde nas cidades? Como é que vai estar daqui a 10 anos essas cidades? Então, é um início de uma reflexão que a gente começa a trazer, também de uma tendência que existe, que é a questão da sustentabilidade. Certo? Um outro ponto são o número de cidades, né, que terão população entre 5 e 10 milhões de pessoas. Hoje, 2020, né, esse dado que eu peguei foi de fevereiro desse ano, tínhamos, né, 48 cidades com a população entre 5 e 10 milhões. Nesse estudo do MIT, a gente vai ter 66 cidades com população entre 5 e 10 milhões. Então, são aquelas megacidades anteriores que a gente vai ter, acima de 10 milhões, e entre 5 e 10, mais outras cidades, mais 14 cidades. Então, essa parte da demografia e da urbanização, a gente vê que está sendo tratada de uma maneira bem importante a respeito de megatendências. A gente também tem, trazendo já para os dados das cidades menores, mas que não são tão menores, hoje no mundo a gente tem 467 cidades com populações entre 1 milhão e 5 milhões. Então a gente vai saltar de 467 para 597 cidades com essa população. E também nós teremos, né, do mundo todo, onde 600 cidades elas vão concentrar 60% do aumento do PIB do planeta. Ou seja, imagine a concentração de renda que essas cidades terão, né, daqui para 2030. Então, é um número pequeno de cidades, né? Se a gente pegar o estado do Rio Grande do Norte, com o número de cidades, imaginando o salto que vai ter em relação à população. Quando a gente vai imaginar, talvez será que Natal vai estar a região metropolitana de Natal serão quais cidades? Quais cidades farão parte desse nosso futuro, né? Outro ponto voltado à parte da economia é de que 100 cidades elas serão responsáveis por 35% do aumento do PIB do planeta. Onde a gente tem aqui nessa página anterior 600 cidades sendo responsáveis por 60% do aumento do PIB, a gente vai ter 100 cidades sendo responsáveis por 35%, ou seja, menos cidades sendo responsáveis por um aumento maior ainda do PIB, uma concentração maior ainda. 28% da população viverão em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, certo? E aí a gente traz essa figura, né, onde em 2010 a gente tinha as 20 cidades com populações, as 20 maiores cidades com população no planeta, né? Onde a gente tem uma concentração ali um pouco na região asiática, que no Brasil apenas Rio de Janeiro e São Paulo. Mas quando a gente traz para um dado futuro, onde a gente tem 20 cidades, a gente vai aumentar de 20 para 66. Então, imagine essa informação. E essa figura traz exatamente a informação de que o total de 13 cidades africanas vão passar a cidade de Nova York em tamanho nos próximos 80 anos. É o estudo, né, de 2010 para 2100. Então, imagine, 13 cidades africanas
com a estrutura que eles têm, com a inovação que eles possuem, com a tecnologia que eles possuem, estarão maior que Nova York hoje. Na verdade, maior que Nova York naquele período, tá certo? E aí a gente chega nesse dado fundamental. E cidades, pessoal, são a oportunidade do século, onde a gente vê todo esse aumento, esses dados de mega tendências que vem acontecendo, que vem trazidos à tona atualmente. Então, as cidades serão, com certeza, a oportunidade do século. Por quê? As cidades serão responsáveis por 2% da área do planeta. 55% das pessoas existentes no nosso planeta vão estar nas cidades. Os outros 45% vão estar no campo. 75% da energia produzida, consumida, na verdade, vão estar nas cidades. E 80% do efeito estufa também, trazendo já esse ponto negativo também, estarão nas cidades. Então, imagine pegar essas informações que as cidades terão e as oportunidades que elas poderão gerar para a gente. O que é que a gente vai poder conseguir trabalhar para poder gerar de oportunidade para as cidades? Para nós, a oportunidade é imensa, desde sempre, né? Sempre existiu oportunidade, basta você parar, observar, ficar observando, e você vai conseguir observar alguma oportunidade. E aí eu trago essa foto desse fotógrafo aí do Gustav Florman. Ele foi um grande fotógrafo na década ali, no final dos anos 1800 para 1900, e essa foto mostra essas torres é uma torre organizadora de fios de telefone. Isso na Suécia, tá certo? Ele é sueco, lá em Estocolmo. Então, no final, lá dos anos 1800, existiam torres para organizar os fios. E imagine as oportunidades que a gente tinha, que a gente já teve ao longo aí desse século, na parte de telefonia, o avanço tecnológico que a gente teve. Mas quando a gente vai ver hoje como é, vejam como é a diferença. Então, a gente tinha lá, em 1890, torres sendo organizadas lá na Suécia para organizar os fios telefônicos. E a gente hoje, em 2020, quando a gente vai ver o poste aqui da nossa rua, da nossa casa, é esse emaranhado de fios. Então, as oportunidades elas estão em todo canto, principalmente nas cidades. Isso independe de tecnologia, como eu falei. Basta organização nesse processo produtivo, nesse processo de organização de fios, para poder ficar mais estruturado o que a gente tem nas cidades. Então, a inovação está em todo canto, desde 1890, nessa parte, nessas torres que existiam para organizar os fios, e a gente tem esse retrato de como é hoje, tá certo? Um outro estudo do Vikram Macharani, onde ele traz 20 itens que a gente tem que observar nos próximos 5 anos, ou seja, o que a gente antes estava apontando para 2030, a gente já está imputando agora para 2025. E aí veja o que ele abordou em relação a esses 5 pontos. Imaginemos daqui a 5 anos como é que vai estar o mundo, as projeções que ele fez, né? As corporações elas serão obrigadas a conectar o trimestre e o futuro. O que é que isso significa? Que o planejamento das empresas não vai ser mais aquele planejamento para 4 anos, um planejamento anual. Vai ser um planejamento bem mais curto. Então, as corporações, em 2025, elas terão que conectar o trimestre desenvolvido por elas, né, com o futuro. Então, o que é que eu desenvolvi naquele trimestre e que vou trazer para o futuro? No próximo trimestre, o que é que ele vai trazer? Então, são esses pontos que estão sendo abordados nesse estudo. As economias capitalistas vão criar mais compensações e incentivos para o desenvolvimento pessoal. O foco vai ser muito no desenvolvimento pessoal, né? Quando a gente começa a estudar o que as grandes empresas estão fazendo, principalmente hoje, em questão de RH, de recursos humanos, vai muito para o eu, e não mais o que a empresa apresenta. Então, a economia capitalista daqui a 5 anos vai focar bem mais nas compensações e incentivos para desenvolvimento pessoal, cursos, enfim, do que for definido por aquela instituição. Uma bolha de investimento passivo, terceiro ponto,
a bolha de investimento passivo deve explodir, o que pode ter consequências não triviais. O que é que ele diz como sendo essa bolha de investimento passivo? É do próprio mercado financeiro, dos produtos que existem, que são passivos. Por exemplo, caso tenha alguém aqui do mercado financeiro, por exemplo, a gente tem a parte de opções, enfim, são investimentos passivos, onde tem uma rentabilidade passiva no mercado financeiro, e essa bolha deve excluir daqui a 5 anos. Então, isso pode ter consequências não triviais no futuro. Vai haver também a transição dos veículos movidos a combustão para os elétricos, né? Isso vai se acelerar. Inclusive, tem estudos do Grupo Moura, de baterias, a respeito de baterias, depois vou procurar para apresentar para vocês, de que as baterias serão o futuro, e não mais a parte de combustão. Também as cadeias de suprimentos vão mudar, né? O que antes era o just in time, o low cost, vai passar para o just in case, security of supply. Então, vai ser só em caso de consumo que eu vou produzir, não mais o just in time. O mundo também vai entender, né, que a briga, né, de China versus Estados Unidos não é somente uma guerra comercial. Tem vários outros fatores por trás disso que nesse estudo em 2025 vai trazer à tona. Também vai trazer à tona também um ponto de que os americanos consomem menos e o mundo quase certamente vai entrar em recessão. Quando a gente vê já alguns estudos, os americanos estão consumindo menos, tem a questão de novos hábitos de consumo que vão sendo mudados de acordo com o tempo, e aí essa pesquisa diz que os americanos vão consumir menos, e os americanos consumindo menos, o mundo vai entrar em recessão. Também tem afirmando de que o crescimento da China diminui e o Partido Comunista vai enfrentar o seu maior desafio. Não vou entrar nessa seara política, mas ele aborda também nessa questão a respeito do crescimento da China, né? Um crescimento absurdo de 5%, 10% do PIB anualmente. A Índia vai chegar atrasada e não vai conseguir mais usar a indústria para se desenvolver. Então, vai pegar o crescimento da China, mas a Índia vai perder essa esteira do que poderia ir atrás do crescimento industrial da China. E também o desenvolvimento de lideranças de educação vão passar a ser formalmente tratadas como CAPEX, né? Então, esses pontos de desenvolvimento de liderança e educação serão prioridades. E aí a gente traz para a figura do Brasil. Em 2025, como é que vai estar o Brasil, né? E aí é uma opinião, né? Algo pessoal. O Brasil já estava atrasado lá nos anos 2000. Em 2025, em 2020 ele está atrasado. Em 2025 ele continuará atrasado. Mas para isso sempre existirão mais oportunidades, tá certo? Então o que a gente espera é que realmente haja essa questão de desenvolvimento de liderança, principalmente esse último ponto, desenvolvimento de líderes e educação, passa a ser tratado formalmente como investimento. E isso a gente consegue observar que cada item desse é uma oportunidade. Se eu estou falando lá que o meu trimestre vai se conectar com tudo, isso é uma oportunidade que eu consigo trazer para o meu dia a dia de inovação que eu consigo desenvolver no planejamento da minha empresa e novas ferramentas que existirão. E aí eu trago a frase de Ariano Suassuna, né? Vocês deviam estar pensando, poxa, gente, você estava dizendo ali que o Brasil está atrasado, vai continuar atrasado, mas eu gosto de tratar igual a Ariano Suassuna, onde ele diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, mas bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu sou realista, o Brasil tem suas dificuldades, mas eu quero ser esperançoso de que vai mudar, tá certo? E aí eu pergunto, né? Nesse período todo, tem alguma coisa mudando, né? Porque uma nova geração está chegando. Então, a gente tem aí a geração Z que está chegando, e aí eu até pergunto para vocês, apesar de já ter a resposta ali, se vocês saberiam dizer quem é essa aí. Quando eu estava pesquisando, construindo um pouco para a aula, eu gosto muito de música, de ouvir música e tudo mais, e aí eu tocou na rádio, né? A música dessa cantora, a Billie Eilish. Exatamente, Gladstone, da Billie Eilish. E aí, para vocês terem ideia, ela tem 18 anos e no Grammy desse ano ela ganhou 6 Grammys.
Provavelmente está errado mesmo, Gladys. Talvez eu devia ter escrito errado. Mas imagina, a nova geração, ela com apenas 18 anos, ela ganhando 6 Grammys, batendo de frente aí com os dinossauros da música pop, os dinossauros do rock, enfim, de todo o cenário mundial, ela com apenas 18 anos. Está batendo de frente. Então, é uma nova geração que está chegando e o que eles trazem, o comportamento deles de consumo, é totalmente diferente do que a gente já via. E eu trago esse quadro para vocês, que foi desse estudo da Global Future Consumer Study, 2017, onde aborda exatamente esse perfil do consumidor dessa nova geração, né? Então, a geração Z, né, eles têm como os valores, eles são nativos digitais, eles já nasceram com a internet, eles já nasceram com o iPhone, já nasceram com touchscreen, né? E aí, a interpretação que a gente traz em relação a esse valor, em relação ao compartilhamento de conteúdo. Então, eles compartilham o conteúdo direto, quase sempre em comunidades fechadas, pequenas, né? E onde cada ser, né, ele vai querer fazer parte de um grupo fechado, de um grupo exclusivo. Então, eles já nasceram nativos digitais. Essa geração também tem como valor a tolerância, né? Onde tem aquela questão da pós-raça, do pós-gênero, onde o ser único é o que mais importa. Eu, por exemplo, estava vendo hoje no Instagram, esqueci o nome da conta, mas é um Instagram bem legal que fala só coisas bacanas. Ele estava mostrando uma criancinha, uma garota chegando na escola com os dois pais. Eram os dois pais, o pai e o pai. E uma outra coleguinha lá não gostou daquilo, porque você está chegando com dois pais e tudo mais. E aí já uma outra garota, uma colega delas, que isso era um teatro entre as duas, né? Era para saber a reação das outras colegas como se daria. Essa outra colega, ela meio que se alterou realmente. Você não deveria tratar ela dessa maneira. Então, a gente vai vendo que essa geração Z, ela tem um valor de tolerância, né? Então, tem essa questão do pós-gênero, do pós-raça. O que era tradição de família para a nossa geração, para a geração anterior, para a geração Z já é totalmente diferente. Isso aí, Priscila. Foi um vídeo bem legal mesmo. Também me emocionei com ele. Um outro valor é de que eles são responsáveis, né? Numa recessão global demorada, eles vão ter que trabalhar, né? Quando a gente pega, por exemplo, a pandemia, né? Que a gente está aqui à distância e tudo mais, vai ter que existir o senso de que mesmo à distância eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Então, numa recessão global demorada, por exemplo, a gente está numa pequena recessão global, nós temos que trabalhar mesmo remotamente. Mas a geração Z já traz isso intrinsecamente lá no ser deles. Eles já nascem com esse valor, com esse senso de responsabilidade, né? Outro valor da geração Z é que eles são autoeducados, né? Ele tem muito acesso à informação, né? Eles ganham educação e transparência. O YouTube aí, quantidade de aula que existe, enfim, incontável a quantidade de informação que essa geração possui. Outro valor é que eles são empreendedores, né? Muitos de seus vídeos fundaram negócios radicais, negócios disruptivos. É um conceito que a gente vai abordar sobre a inovação disruptiva. Então, muitos deles serão empreendedores, sim, principalmente pequenos empresários, né? Pequenos empresários aí sendo responsáveis pela grande geração de empregos e de capital, né? De PIB, geração de PIB para os países. Eles também serão socialmente conscientes, né? Eles vão admirar coragem e empreendedorismo social. Então, a gente já tem muito trabalho desenvolvido pelas grandes empresas focado no empreendedorismo social. Por exemplo, a Natura é muito forte nisso. A Ambev também está entrando bastante nessa parte do empreendedorismo social. Então, mas eles já serão, eles já vão nascer, né, socialmente conscientes quanto a esses valores. E a gente tem um universo, né, de influências, confiança e personalização, onde a gente tem aquele modelo de afluência em comparação com o modelo de influência, que, digamos, seria o da geração Z, né? Então, digamos, a minha geração, vou trazer assim para vocês, em relação a consumidores, eu sou o que eu tenho. Então, se eu tenho aqui um celular X, eu sou aquilo porque eu possuo isso.
mas na verdade para a geração Z, ele é o que ele faz. Então, independente do bem material que ele possui, ele vai ser o que ele faz. Então, já muito em relação à parte comportamental de consumo deles. Em relação à motivação para consumo, eu vou procurar valor, né? Quando eu digo valor, valor mesmo financeiro, eles vão procurar valores no amplo sentido, né? O que aquilo vai me trazer de benefício? Na parte de relacionamento, baseado em transações, já na parte de relacionamento dessa nova geração, é baseado em confiança. E essa questão de baseado em confiança, eu trago até um exemplo para vocês do processo de melhoria que a gente trouxe para a abertura de empresas aqui no Estado. Então, muitos documentos precisavam ser assinados, carimbados, tinha que levar para a Receita, depois tinha que levar para a Junta Comercial, tinha que ter reconhecimento de firma. O que é que a gente fez, né, vendo essa mudança? A gente está botando simplesmente um checkbox, aquele quadradinho que você clica e fica o Vzinho, que fica marcado, de que ele possui aqueles documentos, de que aquilo está correto. Por quê? É algo baseado em confiança. E aí a gente tem que ter uma mudança na mentalidade, uma inovação em relação a isso, porque não significa mais que eu vou já pensar que, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, o empreendedor ele está com os documentos todos errados. Eu tenho que trazer de que ele está com os documentos certos. E eu vou fiscalizar. E caso, no momento da fiscalização, eu encontre que ele não estava de acordo, aí ele vai ser punido. Ou seja, é um relacionamento baseado em confiança. E aí eu vou fazer a fiscalização em relação a esse comportamento dele, esse nosso relacionamento. Em relação a modelos de negócios, tem a mudança também para o modelo hoje, não hoje, né, mas antigamente para as gerações antigas, são modelos estáticos. Então, eu vou construir, deixa eu pegar aqui um exemplo, eu vou montar uma mercearia, vou botar os produtos dentro da minha mercearia e vou esperar os clientes aparecerem. É um modelo estático. Mas, na verdade, não. Hoje tem que ser dinâmico. Eu tenho que tirar foto dos produtos que tenho, crio um Instagram, jogo no Facebook, crio uma rede de transmissão no WhatsApp, digo as promoções que tem no meu mercadinho, e aí se torna um modelo de negócio totalmente dinâmico. Faço parcerias com outras empresas que não tem nada a ver com o mercadinho, então se torna um modelo de negócios dinâmicos e não mais estático. Em relação ao marketing, vai mudar para o segmentado, para aquela questão antiga que a gente tem do marketing, o público de 18 a 25 anos, de classe A, classe B. Isso aí está deixando de ser. Está passando a ser para um modelo de marketing personalizado. Então, o que aquele público consome? Ele consome, ele é um público vegano, que consome música de rock alternativa e frequenta Ponta Negra, um exemplo. Então, eu vou focar o meu marketing personalizado a esse público. Vai ser bem focado a pequenos nichos. E outro ponto também, né, em relação a essa questão dos modelos de afluência e influência, é de que a gente precisava entender as grandes tendências, que é exatamente mais ou menos isso que a gente está passando aqui, mas, na verdade, a geração Z, eles vão entender os sinais. Então, é questão deles observarem e pegarem aquela ideia na nuvem, né? Então, eu estou fazendo uma observação aqui, rapaz, eu estou entendendo o que ele está querendo falar. Ele está querendo, na verdade, ele não está querendo consumir tal produto, ele está querendo, na verdade, aquele outro produto. Então, é pegar na própria conversa, digamos, entre os clientes, esses sinais que existem para essa nova geração. Para vocês terem ideia, né, nesse estudo também, né, ele fala que em 2027, ou seja, somente daqui a 7 anos, existirão 6 gerações de consumidores na sociedade. Para terem ideia aqui, ó, dessas 3 gerações aqui, são 2,4 bilhões de consumidores. Mas essa geração Z, a geração lá da Billie Eilish, a cantora, o pessoal nascido ali a partir da Copa de 98, da Copa da França, serão 2,3. Então, somente uma geração, somente a geração Z, vai ser responsável, somente aqui a geração Z, vai ser responsável, não, vai ter um número, né, bem considerável em relação a 3 gerações passadas, né? E também em relação aos novos consumidores que são nascidos a partir de 2017.
né? Ou seja, Professor, em 2027 é, a gente vai ter 1,5 bilhões. professor, Foi, alguém é abriu o áudio. interessante essa sua pesquisa, mas ela é muito contrária a tudo que eu tenho visto, porque a tendência é a natalidade baixar e a população de idosos crescer, ser muito mais idosos do que jovens, né? E é um público esquecido. Exatamente, exatamente. Tem outros estudos também que trazem a respeito dessa questão do número de idosos, mas assim, quando a gente traz, digamos, aquela pirâmide, né? Aquela pirâmide etária, quando a gente traz de números gerais, digamos, em números gerais mesmo, das novas gerações vai estar aumentando, porque 2,3 bilhões em relação a 2,4 é bem maior, mas quando a gente compara digamos, dos idosos, né? Do pessoal mais idoso, historicamente eles realmente vão estar aumentando, vão estar o pessoal vai estar Em vivendo mais. quantidade, tem até cidades na Itália que só tem idosos, que eles estão Exatamente. pagando para que pessoas vão morar lá. O Japão está na mesma situação, a Europa na mesma situação. O Brasil, a pirâmide, ela já está achatada. Tem menos jovens. Assim, eu estranho um pouco o resultado dessa sua pesquisa, porque tudo que eu tenho lido é contrário a essa situação. Inclusive, esse ponto da Itália que você falou, por exemplo, nesse período de pandemia, tem até gente que estava se voluntariando, né, para fazer as compras para eles e tudo mais. Não só lá, aqui também. Aqui também, Aqui exatamente. em Natal também. Né? Então, assim, é engraçado, porque cada um vê o mundo por um prisma, né? E serão novos tenho... consumidores, né? Como você bem comentou, Carla. É um público que eu digo que já está mudando um pouco, né? Mas é um público, digamos, que o marketing, assim, os produtos de consumo, são um pouco esquecidos, né? A parte que a gente já tem uma pegada, por exemplo, a parte de entretenimento para esse público já está mudando, já está sendo ofertado bem mais opções, possibilidades de entretenimento para esse público. Era um público que antes ficava mais em casa, então o público já viaja um pouco mais, tirando esse período, obviamente, de agora, mas realmente esse ponto que você coloca que realmente é verdadeiro, né? Quando a gente traz a pirâmide geral, é um público que vai crescendo, mas que essa nova geração é um número bem maior, para mostrar que eu quis mostrar nesse caso dessa figura, era para mostrar que a geração Z, né, vai ser correspondente basicamente à soma de 3 gerações antigas, né, 3 gerações passadas. Então, é um número de pessoas que, apesar do número de natalidade diminuir, mas é um número de pessoas de novos consumidores, de novos negócios que existirão, de inovações que existirão, tanto para esse público geração Z, quanto também para os baby boomers, a geração X, e as gerações passadas, os milênios também. Mas, professor, para você ver como são as... Aqui é o Gleidson falando, certo? Boa noite. Boa noite. Para você ver como são a questão da informação. Já eu tenho uma visão completamente diferente e esses dados aí fazem o sentido possível. Porque se a gente pegar dois extremos, a Europa e a Ásia e a África hoje, são dois extremos, certo? Enquanto na Europa inteira eu tenho uma população de 741 milhões hoje, na África eu tenho 1,2 bilhão de pessoas em toda a África. E a média da idade das pessoas na Europa hoje é de 43,1 anos, certo? A média da população europeia. E a média da população africana são 18 anos. Então, quando a gente pega médias globais, né, faz sentido isso que a gente está vendo. Então, se a gente pegar médias isoladas por país, realmente você tende a acreditar em uma coisa ou outra. Mas se você pega na média global, né, realmente faz sentido. Países emergentes como a África, os subdesenvolvidos como a África, Brasil, né, a América Latina, ele tende a ter uma expectativa de vida menor e, com isso, a população é mais jovem. É totalmente o contrário de países mais desenvolvidos, como a Europa e a América do Norte,
onde eu tenho condições de vida melhor, a expectativa das pessoas mais velhas tende a aumentar e com isso eu tenho uma população bem mais velha, né? Perfeita Era isso que colocação. eu queria contribuir. Perfeito, obrigado, Gus. Mas é isso mesmo. E aí, trazendo os dois pontos, vai depender, como você bem falou, do ponto de vista e também da análise de qual localidade a gente faz e também da própria pirâmide. Mas quando a gente vai abordar, por exemplo, dos novos entrantes no mercado mundial, digamos, do pessoal que está nascendo, né, da geração Z, vai ser bem maior em relação ao número de idosos. Mas isso não significa que o número de idosos está diminuindo ou está igual. O número de idosos está aumentando. Mas, comparando ao número de idosos que está aumentando, ele digamos, o número de idosos vai ser igual ao número da nova geração, de somente uma geração, né? Então, é esse ponto que eu estava abordando aqui para vocês. Então, muita coisa está mudando, né? Novos consumos estão existindo, e aí, nesse ponto que eu trago para vocês em relação a esse gráfico, né? São de que novas gerações, né, as gerações mais novas, elas estão dispostas a pagar bem mais por produtos que têm um impacto menor no meio ambiente. Então, quando a gente vê esse gráfico aqui da geração Z, ele vai pagar aqui $31, né? Desculpa, 31% da população vai estar disposta a pagar mais para que aquele produto tenha um impacto menor. Já em comparação, quando a gente vai ver os baby boomers, somente 12%. Então, já é um novo mercado que vai surgindo, uma nova tendência que vai surgindo, novos produtos que vão surgindo, inovações que vão sendo geradas de acordo com essa tendência que vai sendo observada por essas novas gerações. Então, eu fazer minha composteira em casa, eu reciclar o meu lixo, né? Então, são produtos e novas tendências que vão existindo, né? Que essas novas gerações vão trazendo. E aí a gente traz, por exemplo, quando a gente vai ver essas greves, digamos, né? Assim, no que tem acontecido no mundo, quando a gente vai ver o que eles estão levando lá de reclamações a respeito do que eles estão lá, digamos, para reclamar, é que eles trazem exatamente dessa questão da pessoa, né, do meio ambiente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, pessoas acima do lucro, né? Guys keep your lesson to teach one. Então, estamos fugindo da nossa aula para ensinar a vocês. Então, o que você é como se estivesse dando um tapa na nossa cara, assim. O que vocês ensinaram para a gente é errado, tá de cabeça para baixo. Os nossos valores são diferentes, o nosso consumo é diferente, né? No more business as usual. Então, o que a gente tem hoje de mercado do trabalho. Então, será que vale a pena, até mesmo de consumo de imóveis, né? Será que vale a pena eu morar perto do meu trabalho, se eu posso trabalhar à distância, eu tenho uma qualidade de vida bem melhor morando no campo, entendeu? Então, eles estão em busca também de novos trabalhos, né? Novas oportunidades em relação ao que o trabalho oferece. Para um exemplo, para vocês terem ideia, eu estava conversando com esse professor meu lá da César, lá em Recife. A equipe dele são em torno de 10 pessoas, 3 pessoas, ele, no caso 4, né? Ele mais 3, moram aqui no Brasil. Todos os outros estão no mundo todo, né? Então, é funcionário que mora na Inglaterra, funcionário que mora na Alemanha, funcionário que mora em outro país. Porque o que ele quer é a entrega daquele serviço, independente de onde ele estiver trabalhando. E também tem a questão da flexibilidade de horários, enfim, tudo que a gente está vivendo hoje, que vocês já estão vendo na prática. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, essa foto aqui, está circulada, eu circulei, que ele fala muito sobre a parte de mudança do clima, né? Está falando sobre o system change, not climate change. Então, está falando que o sistema tem que mudar, né? E não o clima. Então, quando a gente vai ver o Acordo de Paris em relação àquela parte, toda a parte ambiental, a gente vê as inovações que vão sendo feitas, inclusive na parte de legislação, que vai ser um dos pontos que eu vou abordar, o que é que puxa a inovação, um dos pontos, já fazendo spoiler para vocês,
são as legislações. Então, se a gente tem legislações que favorecem a parte ambiental, a sustentabilidade, a inovação de novos produtos, de novos processos produtivos, de novos consumos, enfim, de tudo inovador, vai caminhar de acordo com a legislação vigente. Né? E tudo que a gente está ocorrendo é uma revolução, né? Revolução na parte de comunicação instantânea. E aí eu trago já um dado para vocês em relação à parte de comunicação instantânea. O que é? Esse estudo estudo recente de Israel, onde ele diz que cada usuário, né, mais ou menos 50 mensagens de usuários dia, né? Onde ele diz que 145 mensagens são transmitidas, né, 38, no caso, 145 mensagens, 38 são transmitidas e 107 recebidas. Isso de mensagens do usuário por dia. E 58%, esse dado aqui que eu trago principal para vocês, é que a maioria das mensagens, 58% delas é respondida em menos de 1 minuto. Então, não adianta a gente ter a questão, se já não bastasse, né, na verdade, se já não bastasse a gente ter toda a informação que a gente possui hoje, aquele turbilhão de informação, mas 58% daquelas mensagens que a gente responde, que a gente recebe, 58% a gente responde em menos de 1 minuto. Então, não basta a quantidade de informação que a gente recebe, mas também a velocidade que a gente responde a essas informações. Então, a gente tem por isso que tem muita gente impaciente até mesmo hoje, né? Está demorando para responder, mas a gente vai ver no WhatsApp e demorou 5 minutos. Isso é até um alerta para a empresa que ela vai cultivar cada vez mais a relação digital com seus clientes. E se ele demorar a responder, ele pode causar uma má impressão no cliente e o cliente desistir dele, achando que ele é ineficiente. Então, o consumidor também está ficando muito intolerante, que é tudo muito rápido. Exatamente. Um exemplo, pessoal, aconteceu, hoje foi terça-feira. Eu estou de férias lá no Sebrae. Então, veio um cliente, por meio de um amigo, falou: Eugênio, consegui o seu contato, por meio de fulaninho, queria saber se isso aquilo. Eu estava de férias, eu estava na granja da minha família, aqui em Macaíba, a internet não pega tão bem. Ele falou comigo, daqui a pouco, 5 minutos, falou de novo, daqui a pouco mandou interrogação, e a foto do meu WhatsApp tem escrito lá, férias. Exatamente para evitar de pessoal estar falando comigo algo de trabalho, para eu ver se consigo focar em outras atividades. Aí, quando eu fui ver, tinha passado, acho que uns 7 minutos, tinha umas 20 mensagens da pessoa. Aí, quando eu fui ver, vixe Maria, quem é essa pessoa que está falando aqui? O que aconteceu? Quando eu fui ver, era só interrogação e pontinho para eu responder logo. Né? Então, a questão tanto da quantidade de informações que a gente está recebendo, mas principalmente da velocidade da informação que ela está correndo hoje. E aí eu trago essas 2 fotos que eu devia ter botado no meu slide, mas isso aqui é um pronunciamento do Papa, o Papa Joseph Ratzinger. Vejam o comportamento da população. E aí um pronunciamento já do Papa Francisco, o comportamento da população. Então, todo mundo agora lá com o celular, filmando, passando informação ao vivo, instantânea. Até mesmo quando a gente vai em algum show, né? Ia em show, né? Não me lembro de quando eu ia ainda, era mais lá com o celular, né? Todo mundo querendo filmar alguma música ou algo do tipo. E a gente... Alguém quer contribuir? Sou eu, Alejandro. Ô, Alejandro, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou vendo que você está fazendo prospecções, projeções futuras, como a gente deve enxergar o comportamento, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte: o quanto é importante é o futuro em relação ao presente, principalmente diante de como justamente hoje as coisas estão acontecendo no presente. A velocidade, mudança, a necessidade de resposta, tudo. Então, assim, não seria mais importante a gente se preocupar mais com os panoramas presentes, com o que está acontecendo em volta na sociedade, no comportamento e tudo, do que a gente começar a fazer perspectivas futuras diante das mudanças, como elas vêm se acontecendo? Muito legal sua pergunta, Alejandro. Obrigado pela participação. É assim,
eu vejo que a gente tem que fazer projeções futuras, sim, né? Enfim, tanto seja na vida até mesmo pessoal, também na profissional, mas essas projeções que eu estou trazendo, que são um pouco, de um exemplo um pouco maior, que é exatamente para abrir a mente de vocês do que existe, do que pode acontecer, mas pensando em projeções que eu vejo de mudanças e que até mesmo eu coloco no meu dia a dia isso, são projeções com período menores, certo? Então, projeções que a gente fazia, por exemplo, de um ano, na verdade, eu não trabalho mais com a projeção de futuro, de planejamento de um ano. Porque eu trabalho hoje, pessoalmente, de 3 meses. E eu pego esses 3 meses e quebro em períodos. No caso, eu quebro em períodos quinzenais. Então, a cada 15 dias é como se eu rodasse um PDCA, um PDCA pessoal, certo? Do que eu tenho desenvolvido lá no meu trabalho, e a gente tem uma pequena equipe lá de processos em relação a isso. Então, eu acho sim importante essas projeções que a gente faz, mas realmente trazendo, digamos, para a realidade, para o nosso dia a dia, tem que fazer projeções, mas sim em períodos menores, períodos mais curtos. A gente tem que ver o que está acontecendo hoje, mas eu tenho que pensar no futuro também. Afinal, o futuro, o amanhã, vai ser o hoje, né? E é justamente esse ano nos ensinou isso, né? No início do ano a gente tinha uma perspectiva, 2 meses depois tudo isso foi para baixo, depois em seguida veio mudar, hoje aparentemente voltou ao que era, mas não é como era, é um negócio mais rápido e vai mudar novamente. Então assim, e assim tudo, né? E assim as informações, e assim o consumidor e os hábitos vão e voltam, mudam. Então assim, tá muito difícil de fazer previsão hoje. E aí, exatamente, a dica que eu dou, tem uma ferramenta, se vocês quiserem, a gente pode conversar depois em off, que não seria o foco da disciplina, mas tem uma ferramenta de planejamento chamada OKR. Inclusive, a gente está utilizando lá no Sebrae, e aí, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo depois fora, lá no LinkedIn, podem pegar meu contato no WhatsApp, que a gente pode abordar um pouco mais, que são exatamente períodos mais curtos. É uma ferramenta, abrindo um parêntese aqui na parte de inovação, apesar de ser uma ferramenta utilizada por empresas inovadoras, né, porque ela permite eu fazer o planejamento em períodos mais curtos, mas dá o que eles chamam de moonshot, né, o tiro na lua. Tem como eu jogar minha meta lá para cima, para eu ralar para eu conseguir bater a minha meta, mas pensando em períodos curtos. Tá certo? Então, voltando aqui, está respondido, Alejandro? Perfeito, obrigado. Valeu. Então, voltando aqui, porque eu estava falando na questão da quantidade de informações que são passadas, né? Quando a gente traz em relação ao tráfego de informações, exabytes por mês, um exabyte, eu não sei nem falar o tamanho do número, mas essa quantidade aqui de bytes, né? Em 2021, ano passado, por exemplo, foram 233 exabytes por mês. Quando a gente vai pegar no ano anterior, 190 exabytes. Então, veja aqui o crescimento exponencial desse tráfego de informações. E aqui embaixo, né, é da parte móvel. Então, a quantidade de tráfego, de informações que estão sendo compartilhadas nas redes, principalmente na rede móvel. Para ter ideia aqui, desse exemplo aqui que eu coloquei, de 29 exabytes, são 63 trilhões de fotos em um mês. Então, se a gente tinha ali 63 trilhões de fotos em um mês com 29 exabytes, a gente já teve no ano passado 41 exabytes. Então, é um crescimento exponencial de informações que a gente tem. E de interações por pessoa conectada por dia. Um estudo de 2018, né? É um contato a cada 18 segundos. Né? Então, tem uma interação com uma pessoa a cada 18 segundos no meu dia. São 4.909 contatos. Né? E a gente traz em relação a isso, essa informação que eu queria trazer para vocês, do porquê essa questão de dados, de informações, do número, né? Porque os dados que vão passar, né, que vão sendo transmitidos, ele vai trazer um aprendizado.
seja um aprendizado relativo ao canal que a gente está utilizando, as métricas que a gente vai estar utilizando, as análises que a gente vai utilizar, o comportamento, o entendimento, o atendimento, a personalização. Então, imaginando cada um desses pontos aqui, o que a gente consegue fazer de inovação, o que a gente consegue inovar. O canal que eu abordo meu cliente hoje, será que eu não consigo alterar nada do que eu consigo fazer para ele amanhã? Será que tem um WhatsApp que eu estou esperando que o meu cliente fale e eu não consigo? Será que eu não poderia ter um atendimento um pouco mais ativo? Então, a métrica que eu estou utilizando, o indicador que eu estou utilizando realmente é aquele. Então, de acordo com os dados que a gente vai utilizando, a gente vai usando isso como um aprendizado para a gente, né? E a gente traz informação, né? Que todo produto é um serviço e as coisas estão na internet de tudo, na internet das coisas, tudo a questão do IoT. Mas isso não vai ser só o business to consumer, né? A questão da empresa para o consumidor. O que a transformação digital traz, entrando nessa vertente da inovação para o ponto da transformação digital, é o business para o influenciador, né? Da empresa para o influenciador, business to influencer, que ele traz aqui, onde cada consumidor, o pessoal corporativo é único. Então, aquela questão que eu falei um pouco mais atrás da geração Z, que ele está disposto, né? Ele espera ser tratado como tal, vai cobrar e pagar por isso. Então, eu posso sim pagar mais por um determinado produto, mas eu quero ser tratado como tal e eu vou cobrar que eu tenha esse certo atendimento para poder pagar isso, porque eu sou influenciador. Se eu for mal atendido, basta eu acessar aqui no meu Instagram, boto lá e a informação vai para a rede, né? Então, tem muito disso que a transformação digital aborda, que é do business to influencer, que já é um novo conceito que vem sendo trabalhado no mercado, né? Então, o mundo mudou, né? Uma reflexão que eu gosto muito de acompanhar Silvio Meira, né? Onde ele traz esse dado aí que foi de novembro do ano passado, do evento chamado Web Summit, né? Onde ele diz, né, que a gente está saindo da era das ideias e da ingenuidade digital para um tempo de performance e resultados digitais, de criação, agregação e captura de valor em escala. Ou seja, eu saio daquela questão de somente eu pensar numa ideia e ficar imaginando algo no mundo digital, mas eu vou realmente pensar em algo de performance, de resultado, de um processo realmente construído para agregar valor e capturar valor, tanto para mim quanto para o meu cliente, né? Quando eu digo cliente, em todas as vertentes. Se eu sou professor, por exemplo, os alunos são os meus clientes. Se eu trabalho numa empresa de água mineral, eu tenho os meus distribuidores e até o meu consumidor final que consome água, né? Então, ele vai estar, né? Está saindo da era das ideias e da agilidade digital para um tempo de performance, resultados digitais, de criação, que eu alteraria aqui, eu botaria de co-criação. A agregação e captura de valor em escala, onde o foco é a execução, com responsabilidade e principalmente respeito às pessoas, né? É um ponto bastante importante essa questão aqui de respeito às pessoas. E aí, quem está fazendo isso, né? A gente vai abordar para vocês quem é que está fazendo tudo isso aqui que a gente está falando, né? Então, já faz algum tempo que a principal ameaça às organizações que dependem de modelos de negócios legados deixou de ser uma startup. Então, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma pequena empresa, a ameaça para a minha empresa não é mais uma startup. Passou a ser, na verdade, uma empresa que já descobriu como fazer e se ela já estiver fazendo sua própria transformação digital. Então, a estratégia que eu tenho, se já tiver uma transformação digital, se já estiver conectado em rede, quando eu digo em rede, com diversos atores, que a gente também vai abordar na aula de amanhã, né? Que você está ligado com a universidade, você está ligado por exemplo, com incubadoras de empresas, com os próprios concorrentes, eu posso construir uma rede, né? Eu vou estar já com um passo atrás em relação a essa minha empresa, né? Entendeu? Então, deixou de ser apenas uma startup, meu concorrente, né? A minha principal ameaça vai ser, na verdade, as outras empresas, as outras organizações já descobriram como fazer a minha transformação digital, né? E aí a gente tem isso aqui. Quem está causando a ruptura, né? Quando eu digo ruptura, imagina ruptura principalmente a parte de inovação, né? No meu mercado e entre mercados. Então, a maior parte de ruptura
que está causando no mercado são de incumbentes e inovadores. Em seguida, são os gigantes digitais, depois empresas de outros mercados, e, por fim, as startups e os negócios menores. Então, aqui estão as grandes empresas, elas realmente são os grandes inovadores. E aí, as grandes ameaças para eles aqui, para as grandes empresas, na verdade, não são as startups, são empresas que estão descobrindo como fazer o negócio deles, né? Os bancos, por exemplo. A gente tem aqui desincumbentes inovadores, eu botaria aqui o Itaú, o Bradesco. Quando eu pego aqui, na verdade, o próprio Nubank, o Banco Inter, que já nasceu, digamos, digital, eles não são mais startups, eles já estão aqui como gigantes digitais e estão abocanhando lá cada trimestre, quando eles divulgam os relatórios deles, né, de resultados, eles estão pegando a fatia desses gigantes, desses incumbentes inovadores. Por quê? Porque eles já descobriram como trabalhar na parte digital. Professor, ferramentas, até aplicativos como o IT e Mercado Pago, que eu acho que deu uma agilizada muito grande no mercado, que agora desembocou no Pix, né? Isso. Mas eles fizeram uma ruptura. Exatamente. No modelo existente. Exatamente. Principalmente o Pix, eu acho que vai ser acho que os bancos, os bancões, né? Eles vão sofrer um pouco. Vão sofrer um pouco por quê? Eu gosto de ler, às vezes, relatórios de empresas, a parte contábil, eu sou gestor de orçamento também lá no Sebrae. A grande parte do faturamento desses grandes bancos são as taxas. Então, o que eu pagava de TED, o que eu pagava de DOC, eu não vou mais pagar. Então, os bancos não vão ter mais essa receita. E aí, o que eles vão fazer? Eles estão tentando aprender aqui com os gigantes digitais, estão tentando aprender com o Nubank, estão tentando aprender com o Banco Inter, estão tentando aprender com os outros bancos. E, em alguns casos, comprando os bancos, comprando os próprios concorrentes. Esses bancos estão oferecendo também cartão de crédito, sem taxa. Isso. Né? E aí também era uma fonte de receita dos bancos tradicionais. Exatamente. E também dessas empresas de cartão de crédito, né? O segmento bancário ele está mudando bastante rápido. Vai mudar bastante. Por exemplo, um outro caso que aconteceu comigo. Eu recebi uma ligação de um funcionário da Caixa Econômica que foi falar comigo. Gênio, a gente está com um novo produto. E eu nunca gosto de atender telefone, principalmente quando é banco. Estou numa reunião e inventei alguma desculpa. Aí eu decidi esse dia ouvir a proposta dele. A gente está com um novo produto e tudo mais, tudo mais. Aí eu, tá certo, qual é o produto? Não, na verdade, o que a gente está é um home broker. Home broker, para quem não sabe, é uma plataforma de investimentos, onde eu consigo comprar ações. A gente está agora com home broker pelo aplicativo. Aí eu falei, mas isso já existe no mercado e eu já uso com outra empresa. Qual o diferencial de vocês? Não, porque a gente agora tem esse produto. Aí eu falei, mas o outro concorrente já tem e já está utilizando de outras maneiras, entendeu? Então, é um produto que, na verdade, eles estão copiando do mercado, mas que eles ainda estão devagarinho, estão aprendendo a utilizar. E aí, o que os grandes bancos fazem é fazer a compra digamos, dessas startups para entenderem como é que eles trabalham digitalmente, para avançar, para causarem essas rupturas, entendeu? Então, isso vai sendo feito de uma maneira, de um produto que, na verdade, já existe no mercado, e quando você recebe uma ligação de uma pessoa oferecendo aquele produto que já existe há 10 anos no mercado, a pessoa chega a ficar triste. E eu não estou ganhando mais Verdade. não. Alguém comentou aí no chat aí. Bem queria, viu, Alejandro? Aí um exemplo nacional, pessoal. A gente falou dos bancos, que são alguns grandes exemplos, mas eu trago esse exemplo aqui. Eu sou fã dessa empresa. Fazendo propaganda, mas sem fazer propaganda, tá, pessoal? Da Magalu. Por que da Magalu? Quando vocês forem ver o case da Magalu, é algo fantástico, algo surreal. O que eles eram há 7 anos atrás e os gigantes que eles se tornaram hoje realmente de ruptura. Extraordinário. É de ruptura. Então, e os vários outros produtos que eles criaram deixaram de ser apenas uma empresa de varejo, uma empresa que vende produtos em si. Eles passaram a ser praticamente um banco, né? E
E, inclusive, por exemplo, o Sebrae fez uma parceria com a Magalu tem parceiros, tem o marketplace deles, né? O Sebrae fez uma parceria com a Magalu para capacitar esses parceiros da Magalu. Aí o que a Magalu fez? Sebrae, beleza, a gente fez essa parceria. Mas, na verdade, a minha estratégia é outra. Você sabe o que a Magalu fez? O que eles fizeram? Eles compraram, simplesmente, acho que é uma das maiores empresas de capacitação web da América Latina. Com qual objetivo? Para capacitar os parceiros deles. Tanto os parceiros que exigem duas classificações de parceiro lá na Magalu, tanto que vende do marketplace deles, quanto também dos parceiros divulgadores. Eu sou um vendedor da Magalu, mas, na verdade, não tenho nenhum vínculo empregatício. Então, já é um outro modelo de negócio criado pela própria marca. Então, eles pensaram, quando você vê o case deles, é algo realmente, digamos, que a gente chama blow mind, né? Para explodir a mente, porque é algo realmente disruptivo. E qual foi que eles fizeram? Né? Qual o foco deles? Eles fizeram a parte de transformação digital. Né? O que estão fazendo? Né? Transformação digital. Eles, de início, eles focaram... exatamente. Eu não estou conseguindo identificar quem está com o áudio aberto. Se alguém puder fechar aí, eu agradeço. O que eles fizeram? Eles focaram na parte de transformação digital. A Magalu. Eles saíram pegando grandes nomes do país. Por exemplo, eles pegaram o próprio Silvio Meira, que eu sou fã, lá do Porto Digital de Recife, o Chico Saboia, que também é um dos idealizadores do Porto Digital, fizeram uma grande equipe e focaram, a gente está com essa estratégia aqui, vamos pensar digitalmente na nossa empresa. Eles investiram pesadamente na parte de inovação, mas principalmente na parte de tecnologia, onde eles criaram pequenos times, que eles denominam squads, né? Squad, então tem o squad de estratégia, o squad de inovação em produto, o squad de inovação em processo de logística, o squad de inovação em processo de divulgação. Então, eles fizeram vários squads para criar a estrutura e transformarem a Magalu. E aí eles fizeram muito bem isso. E aí eu trago dois pontos aqui, né, em relação à parte de inovação digital. O que seria, né? Da inovação sendo a mudança no comportamento de agentes do mercado, como fornecedores e consumidores, mas aí eu trago uma brincadeirinha mudando, né? A questão da inovação digital com a transformação estratégica. E foi o que eles fizeram. Fizeram exatamente a transformação digital. Eles uniram a inovação digital com a transformação da estratégia deles. O que eles fizeram foi a transformação digital da empresa deles. E definido em uma frase, né? Do que seria isso? É uma mudança radical dos fundamentos de suporte ao processo de criação, entrega e captura de valor em todos os tipos de organização. Então, imaginem o que era a Magalu há 7 anos e o que é hoje, né? Com as bases analógicas sendo trocadas por plataformas digitais em redes, né? E aqui está até em amarelo, porque são plataformas digitais, é algo já digital e algo em rede. Quando eu digo em rede, é algo ligado com fornecedores, com consumidores, com parceiros, é algo realmente ligado em rede, onde vai redefinir a vasta maioria dos mercados. Então, são novos mercados que eles vão ganhando, né? A transformação é como se fosse um de para, né? Eu trago essas duas figuras aqui. É a mudança o aumento da agilidade do negócio para a mudança radical da agilidade do negócio. O aumento da eficiência do negócio para uma mudança radical da eficiência do negócio. Então, sempre tem esse termo da questão radical. É a melhoria da experiência do consumidor para a transformação da experiência do consumidor. Eu não vou focar somente na melhoria da experiência do meu consumidor. Eu quero que, na verdade, a experiência dele seja transformadora, seja a melhor experiência do mundo. Eu não quero só que seja melhor, tem que ser a melhor do mundo. Vou aumentar, na verdade, saiu né, do aumento de competitividade do negócio para a transformação da competitividade do negócio, a otimização do modelo de negócio para a transformação de modelo de negócio. Então, são novos modelos de negócios que vão surgindo e a inovação puxa isso, puxa novos modelos de negócio. Isso vai ser um dos focos da nossa aula amanhã, que é do que puxa a inovação, o que é que traz novas inovações, né? E um deles é o modelo de negócio, que é, inclusive, o trabalho que a gente vai fazer com vocês a respeito da disciplina.
Então, essa questão do de para trás, como vocês viram, é uma questão de ruptura radical. E qual é o desafio digital, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu trago aqui para vocês a respeito do e-commerce no Brasil em 2019, 60 milhões de consumidores consumiram 60 bilhões em vendas, né? Ou seja, 6% do varejo total está no e-commerce, somente 6%, né? E aí, quando a gente traz esse gráfico aqui comparado com outros países, né? A gente tem aqui esse estudo do BCG. 35% do varejo brasileiro já é influenciado pelo digital. Aqui é o percentual de influência. Mas aqui, com 5%, é o e-commerce, o varejo, na verdade, equivalente ao e-commerce. Então, imaginemos a indústria do varejo. O e-commerce é somente 5%. Acontece muito ainda do consumidor ser influenciado digitalmente, mas ele ir na loja física comprar. Mas isso está mudando, né? Está mudando. Eu consigo já comprar diretamente nas lojas que eu quiser, enfim. Principalmente aqui no país, que eu coloquei, foi colocado aqui, quando problemas críticos como logística forem resolvidos, né? Então, a gente tem vários outros pontos que precisam ser melhorados, precisa ter inovação a respeito desses pontos. Eu preciso melhorar o meu processo de logística para resolver esses pontos. Aí eu trago um exemplo de um problema crítico de logística que o Mercado Livre fez. O que eles fizeram? Hoje em dia o Mercado Livre é a maior empresa da América Latina, né? O que eles fizeram? Eles compraram a própria frota de aviões deles. Então, logística para eles, pelo menos para esse ponto, lá nos grandes eixos, está melhorado. Por quê? O que ele precisa ficar dependendo das grandes empresas para a parte logística de entregas, agora ele já tem a própria frota de aviões dele. E é muito da estratégia que a Amazon utiliza, que a Magalu utiliza, que são dos centros de distribuição regionalizados. Então, ele tem um centro de distribuição ali em Pernambuco e Recife, vai ter um outro na Bahia, vai ter um outro lá no Maranhão. Então, são centros de distribuição em pequenas áreas no país para melhorar a logística. Melhorando a logística, esse percentual aqui de 5% em relação ao e-commerce, em relação ao varejo todo, vai aumentar consideravelmente, né? Então, para liderar no futuro digital, o que é que a gente precisa? Né? A gente precisa de uma estratégia digital. E a estratégia digital está ligada diretamente com a parte de inovação. E boa parte do começo é fazer essas mudanças. Uma palavra hoje que está na moda, é mudança de mindset, né? A frase está na moda. Eu preciso ter a questão da proposta de valor para novos clientes. Pessoas e times têm que estar ligadas a novas culturas da minha empresa, a criação de novas fundações de negócios, novos negócios realmente serem criados. Os processos têm que estar em rede. Não adianta mais o meu processo de pagamento não está ligado ao faturamento, um exemplo bem simples assim. Esses processos têm que estar em rede, né? Processo da minha empresa como um todo. Uma empresa, por exemplo, deixa eu pensar aqui, vou pegar aqui o exemplo da minha esposa. Ela trabalha na parte de sustentabilidade e fez uma mestrado na parte de água mineral. Então, tem lá as empresas que ela trabalhou. Então, o processo de logística reversa da empresa vai estar ligado também com o processo de entrega desses produtos. Então, não basta eu somente pensar na entrega para o meu cliente. Eu tenho que pensar na volta do meu produto também, né? Do rastro que eu vou deixar dos meus produtos no negócio, né? No nosso planeta. Isso está ligado também com novas arquiteturas, né? E novas tecnologias está ligado com novas operações. Mas isso tudo vai depender de gente, né? De pessoas. É a base de tudo, né? A gente precisa criar estratégias, a gente precisa criar inovações de e para pessoas. Quando pensamos em inovação, a gente pensa muito logo em tecnologia. Mas o que a gente tem que pensar, antes de pensar na tecnologia, é de pensar nas pessoas. Por quê? São as pessoas que vão utilizar aquilo. Então, se eu não pensar primeiramente nas inovações que eu vou fazer, nas alterações que eu vou fazer, nas melhorias dos próprios processos que eu vou desenvolver na minha empresa, se eu não pensar nas pessoas, todo aquele trabalho
não vai valer de nada. Então, é realmente ouvir os atores que estão envolvidos naquele processo, né? Saber escutar bem os patrocinadores é bastante importante, mas principalmente as estratégias têm que ser de e para pessoas, né? Então, pensando sempre em rede, né? Uma estratégia de transformação de e para pessoas em rede, ela traz foco em resultados concretos, ela cria um compromisso emocional com aquelas pessoas, desenha uma experiência convincente com aquele meu cliente, com aquele grupo com o qual estou trabalhando. Ele começa com papéis de alto impacto, né? Então, uma estratégia que a gente utiliza até mesmo lá no Sebrae são quick wins, são pequenos ganhos, né? Pequenos e rápidos ganhos. Eu vou pegar o que tem o mais alto impacto, mas é o que é mais fácil de fazer, o que eu consigo implementar mais rápido. Então, eu vou pegar logo, vou pegar logo o que está mais difícil, mas mais difícil não, deixa eu corrigir. O que tem mais impacto para o meu cliente, mas E mais fácil. Exatamente, o mais fácil de fazer. Porque eu já vou conseguir apresentar um resultado rápido para quem está responsável por aquela estratégia, que são as pessoas. Então, as pessoas tendo esse resultado rapidamente, observando, tendo essa percepção desses resultados mais rápidos, eles vão conseguir abraçar as ideias, essas mudanças mais rápidas. Tem que ter a questão... Oi, cara. Só uma pergunta, porque como eu vejo aí o seu discurso falando da valorização das pessoas e o quanto elas são estratégicas, né? Como é que se junta essa realidade com essa realidade de trabalho das empresas transformando as pessoas em PJ, uma relação mais distante, mais descompromissada? Como é que essas duas coisas se encontram dentro da inovação? Certo. Você fala, para eu entender sua pergunta, seria para a questão trabalhista? Trabalhista. Ah, Trabalhista. vai depender muito da própria legislação, porque quando houve essa atualização da legislação, foi pensado muito, e aí os próprios legisladores, foi pensado muito economicamente, né? Então, novas, digamos, mais empresas existindo, termina recolhendo um pouco mais de impostos. Mas também, por exemplo, a gente trazendo a figura do microempreendedor individual, se a gente for comparar com a parte de carteira assinada, né, digamos, de um determinado funcionário, digamos, de botar numa balança para saber se realmente vai valer a pena ou não. Então, digamos, a gente até brinca lá no Sebrae, é uma faca de dois legumes. Então, são dois, realmente é uma balança que a gente tem que colocar. Mas já tem estudos que vejam qual é o impacto dessas novas relações de trabalho na inovação nas organizações? Eu não conheço, isso tende a aumentar, afetar, porque a gente caminha para um mercado de trabalho de ser cada um por si, Deus por todos, porque a pejotização, a pessoa não tem mais os direitos, nem tem mais a segurança, estabilidade, nem plano de saúde, nem nada. Ela vai ter que se autoprover. Então, assim, os interesses de cada um vai vir primeiro, em detrimento da empresa. Então, essas relações, eu fico assim, intrigada como é que esse mundo vai acontecer dessa forma. Porque antes os funcionários tinham muita lealdade, porque também tinham muito a receber das organizações, e cada menos. Aquele orgulho, né? Eu sou da E a expectativa dela parece crescente. Né? Mas a expectativa da empresa, assim, pelo menos no mercado local, é uma expectativa alta com um retorno baixo para a maioria. Assim, os salários são pequenos com um nível assim de soft e hard skills enorme, a troco. Exatamente. Fico pensando como é que essa inovação vai acontecer desse jeito. Tem muito ponto do que você falou, cara, é ligado muito à questão da educação. Que eu trago abro um parênteses aqui, principalmente da educação financeira das pessoas. E quando eles trouxeram essa ideia da questão como você falou, da pejotização, é tirar um pouco do custo, diminuir o custo da empresa, né, para aumentar um pouco do que se paga para a PJ, né, porque quando a gente, digamos, uma pessoa que tem um salário de, digamos, R$1.000,
o custo para a empresa, na verdade, vai ser 2 vezes aquilo, R$ 2.000. Mas será que, na verdade, não seria interessante, digamos, Eugênio, em vez de ele receber R$ 1.000, ele receber, digamos, um exemplo, sei lá, 1.500, 1.700, que para a empresa vai estar melhor, mas vai depender de Eugênio se organizar para ele custear, como você falou, os benefícios que a empresa dá, o que os outros R$ 1.000 pagariam, né? Aí tem questão de Exatamente. educação. E Eugênio não pode do nosso adoecer país. nunca, Exatamente. nem ser atropelado, porque se ele for atropelado, lascou, porque quem vai gerar a receita dele? Isso. Rafael? Eu tomara que realmente o capital humano seja algum dia de fato reconhecido como valor e não como recurso. Esperamos. Rafael, você vai levantar a mão? Pode ficar à vontade. Carlinha, eu tenho visitado umas empresas pequenas, novas, assim, bem recentes, acho que nascendo bem dentro dessa geração que o professor tem comentado. Sim. E os empresários, eles não lidam com pessoas como números, entendeu? Sim. E aí, por exemplo, teve uma empresa que eu tive recentemente, fiz consultoria, acho que eram em torno de 10 funcionários. E essa empresa, ela tinha plano de saúde para todos os funcionários. Então, assim, era uma questão, vou dizer assim, cultural da empresa. Sim. A gente via que as decisões lá eram bem horizontais, então, sei lá, o ESG às vezes dava pitaco em decisões que na mesma reunião estava o dono da empresa, entendeu? E aí é nesse tipo de nível de empresa, comparado com as empresas mais tradicionais, que eu acho que esse compromisso emocional, e vou dizer assim, esse ambiente cultural diferente, é que vai prevalecer. Esse tipo de empresa, quando eu avalio, ela está tipo anos-luz na frente de muita empresa tradicional, entendeu? Não, certamente que as relações dentro da empresa para haver inovação, primeiro tem que ter um espaço para o erro. Isso. E para a tentativa, né? E aí, a tentativa sem punição. É não achar que é um culpado. E aí o que é bem legal, deixa eu só colocar uma última coisa. Por exemplo, teve dia que eu cheguei lá, a pessoal, tipo, tomando cerveja na empresa numa sexta-feira. Eu fiquei, poxa, que negócio esquisito. E o empresário, não, cara, a gente vai dar uma esticada hoje, a gente toma uma cervejinha para dar uma relaxada, faz um churrasquinho aqui, mas todo mundo vai continuar trabalhando. E na hora que eu olhava assim, o povo trabalhava mesmo, sabe? Não era aquele negócio de farra, não. Era só para dar aquele momento, aquela relaxadazinha, aquela estigada. O pessoal tinha participação nos lucros no final do ano na empresa. Então eu cheguei e fiquei assim, rapaz, isso existe aqui. A empresa tinha acho que tipo 3 anos de vida. E eu fiquei, que massa, rapaz. Então, assim, esse ambiente que o professor está colocando, esse nível de empresa, se ela se mantiver no mercado, que é a tendência, assim, eu vi as curvas de crescimento deles só crescendo assim, num ritmo bem acelerado. Comparando com outros empresários que eu acompanhava, assim, aquele método bem tradicional, a gente mostrava basicamente tudo que a gente vê nas metodologias, assim, fotos indícios do cara fazer melhoria, ter retorno, e o cara não vai atrás da mudança. No empresário novo desse, eu numa reunião comento alguma coisa da teoria, no outro dia já está rolando a mudança, entendeu? Então, assim, a cultura emocional e o envolvimento das pessoas no time é outro nível, entendeu? E tem que levar em conta também que a mão de obra hoje é muito diferente das pessoas de algum tempo atrás, né? O comportamento do pessoal é bem diferente. Você lidar com equipes hoje, muito diferente de alguns anos atrás, né? Então, essa gestão tradicional, ela sofre justamente por conta disso, que o comportamento das pessoas hoje é diferente. Sim. Perfeito. E aí, essa questão do comportamento aqui abordada aqui, tem que mudar o comportamento primeiro, né? Tem que fazer um trabalho com os próprios funcionários, como o Rafa falou, tem a questão da cultura da empresa que é muito forte, mas tem a questão comportamental das pessoas na própria empresa, né? Então, essa estratégia de transformação de para pessoas em rede também vai promover a inovação nas bordas, né? Vai trazer um plano e compromisso integral dessas pessoas, elas vão estar, digamos, vestindo a camisa da empresa, elas vão estar compromissadas com a empresa, vai ter engajamento, né? Vai engajar os aceleradores digitais, também vai trazer uma atenção especial para a oposição, que assim, tem alguns pontos, né? Digamos que aquela pessoa que sempre é questionadora na empresa, ela não é tão bem vista. Mas, na verdade, a oposição, o questionamento, ela tem que ser bem vista, tem que passar a ser bem vista, porque é exatamente através dessas perguntas, dessas inquietações, que eu consigo fazer as melhorias. Então, por exemplo, tem uma colega de trabalho que ela tem muito
esse perfil de perguntar, Eugênio, por que está fazendo isso? Não faz aquilo? Rapaz, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos mudar, então. Aí a gente consegue fazer as mudanças, porque tem essa questão, digamos, da oposição, né? Esses questionamentos. Ou então do por que não, né? Exatamente. Por que não? Eu até pensei em encaixar aqui, porque eu não achei uma foto legal. Eu não sei quem vai conhecer, de Zequinha, do Castelo Rá-Tim-Bum, que ele perguntava por quê? Exatamente. Por que não mudar, né? Por que eu faço desse jeito? Né? E o último ponto, devo fazer uma avaliação e correção o tempo todo. Eu estou rodando, digamos, um PDCA constantemente, semanalmente, num período de curto, o mais curto possível, para eu poder identificar, para eu poder avaliar e fazer as correções necessárias. Eu não vou corrigir algo que eu estou fazendo errado lá na frente. Eu já fazer essa mudança. Né? Então, a gente precisa aprender a aprender, mas principalmente a gente precisa reaprender a aprender. Eu trago para vocês esse, vou chamar de organograma, apesar de não ser organograma, um fluxo que a Martin Hoekstra fez, que eu acho muito legal. É uma espécie de PDCA para você aprender a aprender e também para você reaprender a aprender. Então, imaginemos lá que a gente está fazendo uma determinada função lá no nosso trabalho. Então, imaginei uma função que vocês fazem no trabalho de vocês. Tem um dado momento em que vocês se autoavaliam, vocês avaliam a performance de vocês. E há aquele momento de reflexão, de pensar, poxa, isso aqui eu poderia ter feito diferente. Então, no momento dessa minha reflexão, vai gerar uma performance e um plano de ação para eu alterar aquilo e eu fazer novamente. No momento que eu fizer novamente, eu vou avaliar a minha performance e vou refletir. E aí vem a questão do aprendizado. Digamos, no meu segundo PDCA que eu for rodar, no momento da reflexão, eu vou gerar um plano de aprendizado. Em vez de eu ter feito X, eu poderia ter feito Y. E aí eu vou praticar e aprender com o que eu fiz. Né? Eu praticando e aprendi, tendo aprendido, né? Eu vou avaliar esse meu aprendizado. Será que dessa maneira que eu mudei, dessa maneira que eu fiz agora, eu fiz certo, eu fiz correto? Será que eu não poderia ter feito de outra maneira? Então eu vou refletir. E aí eu vou fazer um novo plano de aprendizado. Eu vou praticar e aprender novamente. E aí eu vou avaliar a habilidade que eu aprendi. Então, se tem uma determinada função que passaram para mim lá no meu trabalho agora, né? Uma nova função. Então, será que eu aprendi a aprender a fazer aquela função? Então, realmente eu aprendi a aprender aquela função. Então, vou utilizar esse plano de aprender para aprender. Então, vocês veem que são pequenos PDCAs que vão rodando, né, em determinadas fases desse aprendizado e que eu trago uma reflexão de acordo com o meu avanço daquele conhecimento. Então, é um conhecimento que eu tinha, que era, digamos, número 1 hoje. No momento que eu faço a reflexão, eu tenho aprendizado, esse 1 deixou de ser 1, foi 5. No momento que eu aprendo, esse 5 já vai se tornando exponencial, já vai de 5 vai para 25, enfim, vai para 50, e aí vai-se embora, esse aprendizado que eu fiz. E muito disso está ligado à questão de habilidades digitais, né? Quando a gente pensa em habilidades digitais, pensa logo no programador. Mas, na verdade, só programar não resolve, tem que ter experiência. E aí, quais outros pontos que a gente aborda? Principalmente na parte de inovação. Quando a gente pensa em inovação, pensa num processo. Realmente tem que ter um processo definido em relação à parte de inovação. Mas não é só na parte de habilidades digitais, não é só programar. Tem que ter um profissionalismo, tem que ter engajamento em todos os níveis, né? Daquele grupo com o qual eu estou trabalhando, né? Em alguns casos, até mesmo assinatura de contrato em relação àquele trabalho que está desenvolvendo. Eu já prefiro ir na parte da confiança, né? Que foi um aspecto que a gente abordou. E aí, quando tem engajamento de todos os níveis, eu trago essa figura aqui, onde tem aquela figura de que realmente é um trabalho que todo mundo faz, todo mundo realmente tem que colocar a mão na massa. É um trabalho, o trabalho de inovação, o trabalho de mudança, é um trabalho árduo, onde tem que realmente ter engajamento de todos os níveis, desde a direção até digamos, o ASG. E eu trago um exemplo para vocês. Eu acho que o presidente era John Kennedy, lá nos Estados Unidos. Ele foi fazer uma determinada visita na NASA, né? E aí, o pessoal falando lá do projeto de levar o homem à Lua e tudo mais, já era tarde da noite, madrugada, e tinha uma pessoa lá, um faxineiro lá limpando o chão, lá de madrugada.
E aí você vai perguntar, fulaninho, o que você está fazendo aqui essa hora, essa tarde, essa hora da madrugada? O que ele respondeu? O faxineiro. Eu estou ajudando a levar o homem à lua. Ou seja, é o engajamento daquela pessoa em relação ao objetivo daquela empresa. Então, se eu estou querendo inovar de levar o homem à lua, eu tenho que engajar toda a minha equipe com aquele objetivo. E aí entra nesse exemplo. O faxineiro, na verdade, a função para ele não era só simplesmente limpar o chão, né? Mas era ajudar a levar o homem à lua. Isso vai trazer, né, um bem-estar pessoal e coletivo, como o Rafael falou, em relação àquela empresa, né, daqui, uma empresa local. Então, se tem uma empresa X que é tradicional, tem que bater o ponto daquela certa maneira e tudo mais, bababá, se eu tenho uma outra empresa que é flexível, tomo cerveja na sexta-feira, posso ir de bermuda, tenho um contato direto com os meus superiores, eu tenho uma espécie de um ambiente colaborativo, você acha que, por exemplo, vocês, em qual dessas duas empresas gostariam de trabalhar? Né? Então, essa nova geração está indo muito para esse bem-estar pessoal e coletivo. Está deixando, digamos, aquela parte dos bens materiais. Né? Quando ele trabalha muito com propósito, né? Para atrair, engajar, reter, promover, recompensar, balancear e crescer. Né? Também a questão da flexibilidade. A proatividade também é um outro ponto que está sendo muito abordado e é um ponto primordial para o processo de inovação. Né? A gente vai ver amanhã, no detalhe, de que não é fácil inovar nas empresas, não é fácil. Realmente algo que tem que ser insistido, vocês têm que insistir, né? Tem que quebrar um pouco a cabeça de início. Não é algo que simplesmente caiu uma ideia na minha mente, sem trocadilhos com o meu nome. Caiu a ideia na mente de um gênio e ele simplesmente colocou em prática e fez aquilo. Na verdade, é trabalho árduo, é um trabalho, um processo realmente de produção, enquanto aquela inovação que eu estou querendo colocar na minha empresa. Então, precisa realmente da proatividade. E também intuição, mas intuição baseada em dados, né? Não é simplesmente uma intuição do achismo. A intuição que a gente está abordando baseada em dados, em análises. Então, há necessidade, sim, de, por exemplo, eu ter esses dados de projeções da minha empresa, eu ter os dados também do histórico da minha empresa, do que ela faz, do quanto ela produziu, do quanto meus funcionários fizeram, do quanto meus alunos eles têm acesso à informação, à tecnologia, será que eles têm acesso a tais informações? Então, esse dado da questão da intuição, ela é importante, mas não é simplesmente no achismo, tem que ser baseado em dados e análises. Né? Outro ponto em relação à coletividade, porque nós cooperamos e colaboramos de forma consciente, criativa e crítica. Né? Então, pensamos conjuntamente, criamos colaborativamente, juntos, mas, né, não são pensamentos, por mais que estejam em cooperação, né, com cocriação, que eu vou pensar somente no eu. Eu vou pensar de forma consciente no todo, né, naquele processo todo que eu estou querendo melhorar, de forma criativa e também já fazendo a crítica, né? Já questionando também. Realmente, será que essa proposta é a melhor? Será que não seria a proposta de fulano? Será que não seria de ciclano? Será que, na verdade, todas essas propostas aqui não tem nada a ver com nada? Né? Será que não seria alguma outra proposta, né? Também o termo de sensibilidade, né? Para entender e atender as pessoas, clientes e comunidades ao nosso redor, tem que realmente saber ouvir, tem que conversar, negociar, tem que ter um poder de negociação bem grande com os demais usuários, né? Mas mesmo assim, vez por outra, e a gente já entrando um pouco no final da nossa aula de hoje, né? Precisa fazer o que eu fiz essa semana passada e essa semana, quando o pessoal estava mandando o WhatsApp para mim, né? Eu preciso me acalmar, né? Vai ter hora que vai ter muita gente em cima, vai ter muita pressão,
vão ter aquela cobrança em relação à inovação. Poxa, por mais que a gente tivesse criado um setor e você é o responsável pela parte de inovação, isso não está andando, como eu falei, o processo de inovação é um processo de trabalho árduo, um processo realmente de repetição. E isso, se a gente não seguir algum método, se for simplesmente empiricamente, eu vou estar dando tiro no escuro. Eu vou estar perdendo a munição que eu tenho. Então, terão momentos em que eu vou precisar realmente me acalmar, vou precisar respirar fundo, conectar a razão com a emoção, né? São pessoas envolvidas, são gentes envolvidas. Então, terão momentos em que você tem que realmente ligar a conexão de um determinado ator com a emoção daquele outro determinado ator. Será que o que eu estou querendo passar para o meu cliente com esse produto que eu estou querendo vender, será que tem alguma conexão com a emoção que ele sente? Será que ele é ligado mais com a razão? O que é que eu posso fazer para eu ligar uma caneta Bic com a emoção do meu cliente? Então, eu posso simplesmente dizer que é uma caneta com a tampa azul, material transparente e a tinta azul. Como eu posso dizer que foi uma caneta que, não sei, a Ayrton Senna assinou o contrato dele com a McLaren. Enfim, eu vou ligar a emoção de alguma certa maneira com o meu produto, tá certo? E baseado no que o meu cliente, Professor, ele vai sentir. Foi, cara. Foi? Acho que travou. Bem, então, eu vou procurar realmente conectar essa razão com a emoção. Na certeza, né? Já a Coca-Cola trabalha bem nessa linha, né? Isso. Ela não fala mais do Exatamente. A Coca-Cola não vende refrigerante, ele vende sensações, vende emoções. Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso, mas quando passou o caminhão aqui em Natal, eu nunca pensei que eu fosse dar tchau para o Papai Noel. Entendeu? Então, o que a Coca-Cola fez com aquele caminhão passando nas principais cidades, nas principais ruas da cidade, é exatamente isso aqui. É conectar a razão com a emoção, depois que a gente vai pensar, poxa, parei o carro, está sendo descido o carro para dar tchau para o Papai Noel. Não tem razão nenhuma, é pura emoção. E é emoção ligada com o produto, que é a Coca-Cola, tá lá. E na certeza, né, de estar dedicado de corpo e alma, né? Eles vão estar querendo vender refrigerante. Quando eu pensar no momento de felicidade com a minha família, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar na Coca-Cola, vou pensar no Papai Noel, vou pensar no ursinho lá fofinho tomando a Coca-Cola. Não vou pensar, não sei, em algum outro concorrente. Vou pensar na Coca-Cola, né? E aí a gente traz a questão de uma certeza de dedicar para a gente botar a cabeça lá no travesseiro, dormir em paz, dormir tranquilo, de que a gente fez o nosso melhor, né? Então, o que eu queria trazer para vocês nesse primeiro dia é uma grande introdução, né, com esses aspectos de mega tendências, com foco em novas gerações, e a gente fechando na parte de pessoas, que eu acho que é o principal que a gente tem que trabalhar no processo de inovação, na gestão da inovação em si, porque tudo que a gente vai inovar para pessoas, para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida do nosso cliente de alguma maneira, de qualquer maneira, entendeu? Então, a gente fazendo esse trabalho, ligando sempre com as pessoas, a gente vai ter certeza que está fazendo um trabalho legal, tá certo? E aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, podem ficar à vontade, tá certo? Se alguém tiver alguma colocação, pode ficar à vontade. Amanhã a gente vai abordar alguns outros pontos, né? A gente vai entrar, digamos, na parte prática em si, na parte conceitual, sobre o que é inovação, o porquê inovar, vai abordar algumas estratégias empresariais que as empresas estão utilizando, vai também dizer o que puxa a inovação, né? O que está trazendo a inovação, né? Quais são os fatores que o mercado traz que eu consigo inovar, o que puxa a inovação. Também vou falar um pouco sobre os tipos de inovação para vocês.
E aí, para rodar o meu PDCA, eu queria que vocês respondessem, vou botar aqui no chat, esse link aí lá do FanRetro, que é bem simples. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês, para mostrar. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta. Mas é bem simples. É de vocês dizerem o de hoje, da aula de hoje, o que você mais gostou na aula, e é para vocês sugerirem também de melhoria para a próxima aula. Poxa, eu achei que poderia ter mais interação, poderia ter algo mais interativo, foi muito você falando. Poxa, eu gostei da aula, essas independências que você trouxe, essa abordagem. Enfim, podem ficar à vontade para colocar, não precisa colocar o nome de vocês, pode ser de forma anônima mesmo. E aí, quando algum colega escrever, né, adicionar aqui algum texto, tem como vocês digamos, dar um joinha naquele comentário do colega, que aí para não ficar aqueles comentários repetitivos. Se eu coloquei aqui de que eu não gosto, de que eu sugeri para a próxima aula, por exemplo, de ter, não sei, de algo mais interativo, e aí eu posso colocar lá, pronto, aqui um exemplo aqui, eu posso botar aqui o joinha, ou então eu posso botar um comentário em cima. E aí, como eu falei, eu vou rodar esse PDCA, vou trazer essas informações aqui para melhorar ainda mais o nosso encontro de amanhã. Tá certo, pessoal? E aí, fiquem à vontade. Eu vou deixar aqui no chat também já o meu e-mail e o meu WhatsApp. E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem alguma pergunta, quiserem conversar de outra coisa, por exemplo, eu falei lá no início da parte de OKR, que não é tanto o assunto aqui, é um grande parêntese, mas, enfim, se quiserem ter outras indagações, quiserem conversar comigo, a gente está à disposição para trocar ideia. Alguns professores que vieram antes já haviam falado do OKR. Estratégia, já. Viu? Aí a gente já tem uma ideia. Vai ser interessante ver dentro desse contexto da inovação o uso, né, de repente, desses objetivos de curtíssimo prazo, né? Isso, exatamente. Ele, já fazendo spoiler, adiantando, o que ele traz é muito da questão do que eu falei, do moonshot, de você puxar a meta lá para cima, porque se eu estou com uma meta mediana e eu coloco a minha meta lá para cima, eu vou ter que desenvolver algo para atingir aquela meta. Então, o que é que eu vou ter que inovar para atingir aquele meu objetivo? E aí entra o método do processo de inovação. Professor, na linha acadêmica seria similar ao objetivo geral e os específicos, né? Que os específicos você vai realizando para desenvolver, para chegar no geral. Como se você pegar exatamente o objetivo geral como se fosse para você alcançar, você realiza uma série de específicos. Perfeitamente, exatamente. Eu tenho um grande objetivo de montar um celular, mas na verdade, antes de montar o celular, tem que montar o sistema operacional, tem que fazer aquilo. Eu vou subindo a escadinha para poder atingir aquele objetivo em curtíssimo prazo. Isso. Tá certo, pessoal? Então, até amanhã, né? Como eu falei, eu vou falar com o pessoal da próxima semana para ver se a gente consegue fazer o nosso encontro na quarta e na quinta-feira. Mas como são convidados, né? Eu vou somente fechar a agenda com eles para saber se dá certo. E aí eu já passo essa informação para vocês. Se eu não conseguir passar amanhã, eu passo ao longo da semana. Passo a informação para o professor Marcos, ou então para a Hélio, para eles passarem essa informação para vocês, tá certo? Já tem material também lá no SIGA, alguns materiais. O slide de amanhã eu estava tentando colocar, não estava conseguindo, mas vou continuar tentando, para ver se, enfim, vocês já terem acesso ao material previamente, tá certo? Ok. Então, obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite. Obrigado também e até amanhã. Até amanhã. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Valeu, André. Boa noite. Boa noite. Valeu.